Deixe-me lhe dizer algo. As vozes são poderosas. Uma voz forte e poderosa fará você se sentar e prestar atenção. Uma voz carregada de emoção moverá você e despertará suas próprias emoções. A voz de um grande narrador ou de um excelente contador de histórias manterá você engajado, talvez levando a uma jornada mental. E a voz de um ministro verdadeiramente cheio do Espírito Santo moverá você, ressoando em seus ouvidos enquanto destaca sua necessidade de salvação. Mas eu acredito que há uma voz que se destaca acima de todas as outras, a voz do Senhor. Ah, como eu gostaria de ter estado lá, centenas de anos atrás, quando Jesus chegou a uma pequena cidade chamada Betânia e ficou de pé, fora do túmulo, pronunciando as palavras: Lázaro, saia. Imagine ouvir a voz do Senhor naquele dia, uma voz cheia de autoridade e poder, tanto poder que a morte não pôde mais reter Lázaro. O túmulo teve que ouvir quando Jesus falou, e ele libertou Lázaro. Por um momento, imagine como deve ter sido estar em um barco com os discípulos quando uma tempestade feroz se formou. Altas ondas começaram a quebrar no barco, que começou a encher d'água. Então, em meio a todo esse pânico e agitação, alguém acorda Jesus e ouvimos sua voz dizendo: acalme-se. E imediatamente o vento se acalma, e um grande sossego toma conta do mar. Como eu gostaria de ter estado lá para ouvir a voz do Mestre. Os discípulos tiveram o privilégio de testemunhar o verdadeiro poder divino em ação. A Bíblia, em João 10:27, diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Jesus Cristo é referido como bom pastor em Salmos 23, e aqui, em João 10:27, ele diz que suas ovelhas ouvem a sua voz. Para o Senhor dizer isso, obviamente significa que ele está falando. A mesma voz que falou a Lázaro ainda estava falando. A mesma voz que acalmou a tempestade ainda está falando conosco agora. Você pode dizer: bem, eu não ouço a voz audível de Deus. E é verdade, muitos de nós não ouvirão a voz audível de Deus. Não no mesmo sentido que eu estou falando. No entanto, através do poder do Espírito Santo, Deus pode falar com você por meio de sua palavra. Lembre-se do que a Bíblia diz em João 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Veja, Deus é a sua palavra, e a Bíblia nos diz em Hebreus capítulo 4 que a palavra de Deus é viva e ativa. Por quê? Porque Deus é sua palavra. Portanto, quando Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, ele está, em certo sentido, nos dizendo hoje que suas ovelhas, seu povo, são praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Então, querido amigo, ore antes de ler a palavra de Deus e peça ao Espírito Santo para abrir os seus ouvidos e olhos espirituais, para que você possa ouvir de Deus. O Senhor está falando, a sua voz ainda tem poder. Simplesmente precisamos abrir a sua palavra e ouvir. Com tudo isso em mente, vamos nos apresentar diante do trono de Deus e pedir a Ele que permita que seu Espírito Santo nos revele a sua voz. Peçamos a Ele que nos dê urgência para ler a sua palavra, para que possamos conhecer a sua voz e então obedecer. Querido Senhor Jesus, Mestre, desejamos ouvir a sua voz. Fale ao nosso coração hoje. E Pai, cada vez que abrimos sua palavra, oro para que ouçamos sua voz sobre a sua vontade. Alguém está ouvindo agora e precisa ouvir de você, precisa de sua orientação. Então, Senhor, oro para que você os leve a abrir a sua palavra e ouvir de você nela. Mestre, você disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Como suas ovelhas, queremos conhecer a sua voz mais intimamente. Queremos ouvir a sua voz sobre nossas famílias, nossos filhos, nossas vidas. Somente a sua voz, Mestre, pode trazer restauração para nossos lares. A sua voz pode nos ressuscitar e viver. Então, enquanto nos apoiamos em sua palavra, oramos e dizemos: fale, Senhor. Fale conosco através de sua palavra. Corrija-nos através de sua palavra. Ensine-nos através de sua palavra. Mestre, a sua palavra em Hebreus 4:12 diz: pois a palavra de Deus é viva e ativa, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas. Julga os pensamentos e intenções do coração. Pai,
Que a tua palavra exponha todo o pecado que está oculto em nossas vidas e que o Espírito Santo nos convença a nos arrepender. Ajude-nos a ignorar as vozes deste mundo que nos chamam para o pecado. Ajude-nos a sermos surdos a todo falso profeta que fala, mas que não tem o Espírito de Deus atrás de suas palavras. Pai, bloqueie nossos ouvidos para não ouvirmos qualquer evangelho que não convença nossos corações do pecado e destaque a necessidade de nos arrependermos e aceitarmos Jesus Cristo como nosso Senhor Salvador. Deus Pai, ajude-nos a ouvir com ouvidos discernidores, para que possamos identificar as vozes de homens e mulheres cheios do Espírito que nos desafiam a viver de acordo com a Tua Palavra. Segundo Timóteo 3:16-17 diz: toda a Escritura é divinamente inspirada e útil para ensinar a verdade, para repreender o erro, para corrigir os pecados e para nos ensinar a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e equipar o seu povo para fazer toda a boa obra. Fale conosco cada vez que abrimos a Tua Palavra, querido Deus. Queremos ouvir a Tua voz, uma voz distintiva, uma voz que nos leva a nos arrepender e abandonar o pecado. Pai, seja glorificado e louvado. Agradeço por ouvir essa oração. No nome de Jesus oramos. Amém.